Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui juntos para mais uma live, né? Quer dizer, uma estreia e que já ficou aqui já meio que costumeira às 23 horas, horário de Portugal, 7 horas da noite, horário de Brasília. É muito bom estar aqui com vocês. Nós queremos agradecer a todos vocês que são membros do canal. Deixa eu ver aqui quantos membros nós já temos. Acredito que chegamos a 59 membros no canal. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você que é um membro do canal, você que está nos apoiando, aliás, chegamos a 60 membros, tá? Muito obrigado aí aos 60 membros. Quando eu chegar a 100 membros, eu vou começar a colocar vídeos de pontos turísticos aqui de Portugal, tá? Eu vou visitar um lugar e vou colocar esse local para você lá que é membro do canal. Quando chegarmos a 200 membros, eu vou começar a fazer lives exclusivas para os membros. Quando chegarmos a 300 membros, então teremos aqueles vídeos onde eu vou expressar minha opinião em alguns assuntos, tá? Como aborto, como doação de órgãos, sexo antes do casamento, enfim, doação de sangue, essas coisas assim que eu vou colocar lá as minhas opiniões, tá? E o dia que chegarmos a 1000 membros, vamos crer que isso vai acontecer, nós vamos fazer algumas viagens missionárias para levar essa palavra, o Evangelho da Graça, tá bom? Então eu conto com você aí para se tornar um membro do canal. Deixa aí também o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, é muito importante. E olha, todos os meses nós vamos ter aqui uma ação social, uma ação de solidariedade. Falando em solidariedade, eu li um comentário hoje num vídeo, tá? De uma pessoa chamada Val. Eu até tirei o comentário. Depois eu me arrependi, eu deveria ter deixado o comentário dela. Me arrependi. Mas deveria ter deixado, porque ela pergunta assim: não sei como você consegue ainda ver o seu filho, ver esse rapaz como seu filho. Aí eu estava pensando assim, uma pergunta tão fácil de responder, eu deveria ter deixado e deveria ter respondido. Porque é fácil responder essa pergunta. É simplesmente responder da seguinte forma: eu consigo ver ele ainda como filho da mesma forma que Deus consegue me ver como filho. Da mesma forma. Ou será que Deus, por que Deus consegue me ver como, como filho? Porque eu sou bonzinho? Não, ele é porque ele ama. O amor é incondicional. Alfredo Paulo Filho, amor, pai e filho, tá bom? Ou minha amiga Val, se você estiver assistindo esse vídeo, quero dizer para você que é muito simples ainda ver o Lucas como meu filho. É simplesmente porque Deus ainda me vê também como filho, mesmo apesar de eu ser quem eu sou. Bom, mas falando em solidariedade, inclusive amanhã eu vou visitar o meu filho. Eu vou visitar o meu filho amanhã e vou levar para ele o radinho de pilhas que nós conseguimos. Quero agradecer a pessoa que nos doou esse radinho de pilhas. Vou levar para ele aí amanhã, tá? E vou ficar uma hora lá com ele conversando, vou dar um abraço nele, vou fazer isso. Eu tenho certeza que a Tereza faria isso. Tenho certeza. Eu conhecia bem o coração dela. Coração cheio de amor, coração cheio de paz, coração cheio de ternura.
e ela me ensinou muito a respeito do perdão, assim como existem outras pessoas que me ensinaram a respeito da fé, outras me ensinam a respeito do amor, ela me ensinou a respeito do perdão, outras me ensinam a respeito da tolerância, da misericórdia, da compaixão, cada um ensina, né? E cada um dá realmente aquilo que tem. E nós também já conseguimos a bicicleta para o nosso irmão lá de Pernambuco, a bicicleta de carga. Eu espero que ele já compre essa semana, ou enfim, e já possa aqui mostrar para você. E nós estamos pensando numa ação solidária para o mês de agosto. Para o mês de agosto. E eu gostaria de saber se eu posso contar com você para essa ação solidária do mês de agosto. Vai ser algo voltado para os idosos. Vai ser algo que nós vamos fazer para os idosos. Posso contar com você? Deixa aí no seu comentário se eu posso contar com você para essa ação solidária que nós vamos ter no próximo mês, no mês de agosto, tá bom? Olha só, meu irmão e minha irmã, eu quero falar para você a respeito de algo muito importante sobre a eleição. Como você pode saber se você é um eleito de Deus? Mas antes, eu quero dizer para você sobre a eleição. Porque é interessante que às vezes é muito fácil a pessoa acreditar, por exemplo, naquilo que não está escrito na Bíblia e ela não acreditar naquilo que está escrito. Ou seja, é mais fácil a pessoa às vezes acreditar no que não está escrito do que acreditar no que está escrito. Como assim? Por exemplo, muito se fala, fulano, você tem que aceitar Jesus. Como se isso partisse da própria pessoa. Não, ela que tem que tomar a decisão, ela que tem que aceitar Jesus. Mas não existe um versículo na Bíblia sequer de alguém aceitando Jesus. Eu aceitei Jesus. Não, tem que recebê-lo, né? Por exemplo, todos quantos não o receberam ou o receberam, deu-lhes o poder. Por exemplo, muitas vezes você recebe alguma coisa que você não pediu, mas você recebeu porque alguém quis lhe dar, tá? Alguém quis lhe dar, você recebeu. Então, não existe isso na Bíblia, por exemplo, de aceitar Jesus. Não tem escrito isso na Bíblia, mas as pessoas, elas insistem em acreditar nisso. Agora, sobre eleição, sobre predestinação, sobre escolhidos, existem vários versículos. N versículos que falam a respeito disso, tanto no Antigo Pacto, como também no Novo Pacto. Eu acredito na eleição. Eu acredito que Deus elege, que Deus escolhe, que Deus predestina. Eu acredito nisso, porque eu acredito no que está escrito. E como que acontece a eleição? Eu vou ler aqui alguns versículos para você, tá? Por exemplo, a eleição, ela acontece pela graça, né? Ou seja, é pela graça que nós somos eleitos. E eu vou ler para você aqui Efésios capítulo 2, você pode conferir aí também na sua Bíblia. Efésios capítulo 2, eu vou ler vários versículos aqui hoje para você, hein? Se prepara aí, porque nós vamos mostrar na Bíblia. Eu não vou tirar nada da minha cabeça, não. Efésios capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 em diante. Do 1 ao 10 você pode ler. Porém, olha só, versículo 8.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é de obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Outra coisa, Deus, ele determinou, foi Deus que determinou a eleição. Eu vou ler agora, vou ler aqui 2 Timóteo, vamos a 2 Timóteo, tá? Uma carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 e 9. Olha só o que diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Deus quem determinou a eleição. Também, segundo os seus propósitos, segundo o propósito de Deus. Eu vou ler Romanos 8. Vou ler Romanos 8, Romanos capítulo 8. Estou lendo para você a Bíblia, tá? E tem em qualquer Bíblia isso, não é só aqui na Bíblia do Alfredo, não. Romanos 8, 28 e também o 30, que diz assim: porquanto os quais de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que justifica, é Deus quem glorifica. Então é tudo Deus, nada para o homem, tudo para o Criador, tudo para o Pai. Às vezes eu fico pensando que o ser humano é tão egoísta que até isso ele quer tirar de Deus. O fato de ser Deus quem escolhe, de Deus quem chama, Deus quem predestina, Deus quem justifica, Deus quem glorifica. No Evangelho da Graça existe uma diferença muito grande. A diferença é que não existe espaço para o homem. Tudo é o Pai. Tudo é dele, para ele, tudo é por ele, para ele, tudo ele. Tudo ele e nada para o homem. Romanos 9, 6 ao 13 também diz, Romanos 9, do 6 ao 13. Olha só. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, porquanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quer dizer, os gêmeos estavam lá no ventre e eles não tinham nascido ainda. Então eles não tinham feito nem o bem e nem o mal, mas Deus já havia escolhido um. Isso é a soberania de Deus. Eu não tenho como explicar a soberania de Deus, mas eu acredito nisso.
Romanos também 9:19, de modo soberano. Romanos 9:19 fala da soberania de Deus. O livro de Romanos é interessante, eu só não comecei o estudo na segunda-feira sobre o livro de Romanos porque eu havia prometido seguir uma ordem cronológica. Mas olha só o que diz sobre a soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Então aqui fala sobre a soberania de Deus. Também, por exemplo, conduzido a Cristo. João 6, né? João 6, do versículo 41 ao 46, que diz assim, olha só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, quer dizer, é Deus quem traz. Meu irmão, minha irmã, está claro isso na Bíblia, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre o chamado. Jesus mesmo falou sobre isso. Atos 13, eu vou ler agora Atos 13, que fala sobre os que são eleitos. Atos capítulo 13, do versículo 44 em diante, que diz assim, 13, 44 em diante, que vai dizendo, eu vou ler aqui, não vou ler do 44 até o 52, mas eu vou ler aqui o versículo, eu vou ler o versículo inteiro, quer dizer, os versículos todos. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, é isso mesmo? Atos 13, tomaram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falavam ousadamente e disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Ele constituiu para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, meu irmão e minha irmã, como que acontece? Acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui alguns versículos e eu vou ler um que está em Filipenses. Que diz assim, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é o versículo 13. 13 mesmo? Isso. Filipenses 2, 13.
Olha só, o desenvolvimento da salvação. E aqui está falando da salvação, tá? Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem coloca em nós tanto querer. Veja só, quando a pessoa ela já tem a semente lá dentro dela, ela tem um espírito. E por isso Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pessoa já tem um espírito, ela já tem a semente dentro dela. Eu vou mostrar outros versículos para você. Então essa pessoa, quando ela ouve a palavra a palavra da graça, então essa palavra vai lá nessa semente, no espírito, e desperta aquela semente, desperta o espírito. E a pessoa então, ela, com esse despertar, ela passa a desejar, ela passa a querer estar junto com o Pai. Mas tudo isso foi causado pelo próprio Deus dentro dela, o Pai, o Espírito dentro dela. Não foi uma vontade assim do acaso, mas uma vontade do próprio Deus dentro dela. Vou ler outros versículos para você. João, capítulo 15, versículo 56. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. João 15, 56. João 15, não é 56. João 16, versículo 16, tá? Devo ter anotado ali errado. João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Então você vê Jesus falando com os discípulos, não foram vocês que me escolheram. Me diga, os discípulos escolheram Jesus ou Jesus escolheu eles? Se você disser que que os discípulos escolheram Jesus, você está mentindo o próprio. Quer dizer, você está chamando o próprio Jesus de mentiroso. Porque aqui está que Jesus quem escolheu. Jesus disse, vem e eles vieram. Foi ele que escolheu. E quando ele chama, a pessoa vai. Por quê? Porque ele já colocou dentro dela esse querer, esse desejo dentro dela. Bom, então não existe dúvidas a respeito da eleição, se nós analisarmos a palavra de Deus. Agora, vamos ler alguns versículos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Vou ler, por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Olha o que diz Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então, Deus falando que havia escolhido Jeremias já antes lá do ventre. Antes do ventre. Nós temos também Isaías 49, deixa eu ver aqui Isaías 49. Isaías 49. Eu não separei o versículo, mas deixa eu ver aqui se eu acho. Isaías 49. Ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Então, veja bem, alguém pode dizer assim, mas são versículos fora do contexto, não sei o quê. Tá bom, então me mostra pelo menos um versículo, ainda que seja fora do contexto, que alguém aceitou Jesus. Ou que um apóstolo tenha dito, quem aceita Jesus, venha aqui na frente. Me diga um versículo, eu até aceito que seja fora do contexto. Me diga um, não existe. Não existe. Mas as pessoas preferem acreditar
nessa palavra. Então você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não está salvo. Mas aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? A questão é, onde está escrito isso? Não tem. Salmos 22, 10. Vamos ver o que está escrito em Salmos 22, 10. Salmos 22, 10. Que diz assim, Salmo 22, 10. Não é esse versículo. Bom, não é esse versículo. Aliás, eu estou aqui lendo outra. Na verdade, eu estava lendo Jó. 22, 10. Deixa eu aqui em 22, 10, que diz: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Quer dizer, o salmista dizendo, aliás, aqui fala do sofrimento e a vitória do Messias. Alguns versículos falam a respeito de Jesus, tá? Se você ler o contexto. Mas outros falam a respeito mesmo da eleição. Por exemplo, no caso até de João Batista, né? João Batista, desde o ventre, ele já era um escolhido. Tem mais versículos também, existem outros versículos também, vários que falam a respeito disso. Eu poderia ler outros versículos para você, mas acredito que esses são suficientes. E um que eu gostaria agora de dizer para você, como que você pode saber se você é um eleito de Deus? Filipenses, aliás, 1 Tessalonicenses, que é o estudo que nós estamos fazendo às segundas-feiras, Filipenses capítulo 1, versículo 4, diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ora, como é que você sabe se você é uma pessoa eleita, se você é um eleito? Eu poderia aqui citar os frutos do Espírito, né? Eu poderia citar isso. Quais são os frutos do Espírito? Estão lá em Gálatas, capítulo 5, fala a respeito dos frutos do Espírito. Eu poderia citar Gálatas para você e ler, como eu vou ler aqui, ou seja, as características do fruto do Espírito, que começa com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características do fruto do Espírito. Então, você poderia identificar isso na sua vida. Você poderia identificar isso em você. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Mas também eu quero dizer para você, irmão, que quando a pessoa é uma eleita de Deus, ela é eleita de Deus, ela pode ter essa convicção. Ela pode ter isso dentro dela, essa convicção. E Deus nos chamou e nos elegeu para a salvação, para a fé, para as boas obras, para a obediência, para a santidade, para a verdade. Então, todas as pessoas que são eleitas, elas são motivadas a isso. Elas são motivadas a essas coisas, a salvação. Ela é motivada à fé operante. Ela é motivada à obediência, à santidade, à verdade. Ela é motivada a essas coisas. É isso que ela faz, ela procura praticar essas coisas. Ela pode até ter um deslize, ela pode até ter uma falha aqui, uma falha ali, mas a motivação dela é para essas coisas. Ela jamais se afastará do Pai.
ela jamais vai se separar do Pai, mesmo que ela enfrente lutas, mesmo que ela enfrente dificuldades, ela jamais vai se separar do Pai. E digo, quem é eleito vai ouvir a mensagem da graça e vai deixar a religiosidade, vai deixar a idolatria gospel, vai deixar os rituais, vai deixar as ordenanças judaicas, ela vai deixar tudo isso e ela vai viver o evangelho simples, puro da graça. Porque ela é motivada à palavra. Uma das características de uma pessoa que é eleita de Deus, ela quer a palavra. Ela não quer objetos, ela não quer elementos, ela quer palavra. Ela não quer festas judaicas, ela quer palavra, palavra. Ela não quer rituais judaicos, ela quer a palavra. Ela não quer andar no erro, ela quer fazer a vontade do Pai. Ela é uma pessoa que tem dentro dela luta entre a carne e o espírito. E na maioria das vezes, ela vai obedecer o espírito. Ela vai ser dirigida pelo espírito. A palavra está nela. Essa é uma das características marcantes de uma pessoa que foi eleita. A palavra. Ela quer a palavra. Ela medita na palavra. Ela se deixa levar pela palavra. Porque a palavra é espírito, é vida. Então, fica aí mais esse vídeo e vamos falar mais sobre esse assunto. Aliás, eu vou tirar essa semana, tirando ontem que foi o estudo, eu vou gravar vídeos pelo menos até sexta ou sábado, falando sobre a soberania de Deus e falando sobre a eleição, tá bom? Amanhã estaremos aqui nesse horário. Que Deus continue lhe abençoando, forte abraço e vamos em frente.